Caros alunos, seja bem-vindo a mais um conteúdo do nosso curso de Logística e do módulo de Planejamento e Controle de Produção. Vamos estar falando hoje sobre o capítulo 3, isso mesmo, justamente sobre a gestão de demanda. E foi colocado algumas informações um pouquinho diferente do que nós temos no nosso conteúdo, justamente para a gente entender tudo aquilo que tem a ver com o processo de demanda, que é justamente o planejamento futuro das nossas ações. Então vamos começar. Quem vos fala? Professor Charlton Vasconcelos. E vamos iniciar a nossa hora, a hora da revisão. Isso mesmo. No conteúdo anterior, nós aprendemos a previsão de demanda, o que ela oferece às empresas, as informações importantes sobre o mercado em que ela atua, bem como sobre os mercados-alvos, aquele que diretamente está ligado ao segmento da tua empresa. A previsão de demanda está relacionada diretamente com prever o que vai acontecer no futuro. E vamos continuar essa discussão a respeito da demanda, identificando as variações de demanda, o que ocorre nas empresas e como podemos superar os desafios que essas variações trazem para o dia a dia da nossa empresa. Entendemos hoje que a oferta, a demanda e o mercado local, onde os compradores e vendedores se encontram para trocar mercadoria e serviço. Isso mesmo, o nosso mercado local é justamente o local onde os vendedores e os compradores vão se encontrar para oferecer seus produtos e seus serviços. O mercado é qualquer estrutura que permita uma facilidade entre integração, onde os compradores determinam a demanda, ou seja, o que e quando comprar, o que será comprado. Os vendedores determinam a oferta, ou seja, nós que compramos vamos determinar aquilo que vamos estar comprando ou querendo, e isso vai gerar demanda de mercado. Os preços de mercado, ele indica o quanto o consumidor querem que determinado produto ou serviço seja produzido. Vamos aqui supor aqueles pauzinhos de selfie, essas estruturas de selfie que a gente compra para gravação e tal. Isso é uma demanda muito alta, devido à situação que nós temos hoje em home office, trabalhos em casa, corporativo. E a gente sabe que antes dessa pandemia, dessa situação toda, a gente comprava por R$10, R$20. Hoje já chegou a encontrar por 50 o mesmo produto. Porque a demanda ela está muito alta, consequentemente os produtos acabam faltando nos produtores, né, nas indústrias, e consequentemente os que sobram acabam tendo um valor maior devido à quantidade de pessoas que estão procurando. Determinando através de um processo de descoberta, né, que é a questão do preço de mercado, preços relativos computados, dividindo-se os preços absolutos em um bem ou produto. Eu lembrei aqui algumas reportagens que apareceu aí em alguns jornais aqui no país, que quando a safra é tão grande, acaba sendo ruim, porque tem tanto produto que ele vai ficar com valor muito baixo. E aí eu vi alguns caminhoneiros jogando as mercadorias nas estradas para poder o produto ser menor e consequentemente ele ser mais caro. Porque imagine que eu tenho só um item de um produto, ele é único, ele é raro. Quando eu tenho muito produto do mesmo, ele se torna desvalorizado. E aí o valor fica inviável. E acontece muito isso. Relembra aí alguns fatos que vocês já viram como esse. As estruturas de mercado, o mercado competitivo, ele apresenta muitos compradores e vendedores. Esse mercado não é controlado ou significativamente influenciado por nenhuma das partes ou indivíduos. Os vendedores definem um preço que estão próximos do preço médio de mercado, com a concorrência e pequenos desvios, né? Eu lembrei também da questão de algumas empresas. Algumas empresas que estavam aqui no meu estado, né, na área de supermercado, só tinha ela aqui no estado. Grande empresa, uma empresa gigante aqui. E essa empresa ela ditava as regras. Ela não trabalhava no cartão, era só no dinheiro. E com o passar do tempo existem novas concorrentes. E esses concorrentes começaram a oferecer alimento no cartão de crédito, que isso é uma coisa absurda, existia antes. E aí elas acabaram tendo que aderir também. Então,
a concorrência, junto com o aceite da população, da oferta dos clientes, eles ditam também o posicionamento de mercado. A gente tem que entender também isso aí. A demanda, a lei da demanda é a quantidade de produto que os compradores desejam e podem adquirir a diversos níveis de preço. Temos aqui uma representação, né, do preço e da quantidade. Existe uma relação inversa e negativa entre preço e quantidade de demanda. Quando o preço aumenta, a quantidade de demanda diminui e vice-versa. Se eu tenho, por exemplo, um produto muito barato, talvez eu tenha uma quantidade grande de compra daquele produto. Se eu tenho ele mais caro, ele vai ter também um declínio nessa quantidade, mas o preço fica mais elevado e, consequentemente, talvez mais viável para quem está vendendo, para o vendedor, para a empresa, para a indústria, entendeu? A demanda também tem escala de demanda, também mostra a relação entre o preço de um bem ou a quantidade da demandada naquele nível de preço. O gráfico de demanda, o gráfico da curva de demanda, nós temos também uma inclinação negativa relacionada ao preço e quantidade de demanda, como eu falei anteriormente para vocês. Nesse gráfico, temos exemplo da demanda de sorvete. Vamos supor aqui quantidade de sorvete, né? Vamos pegar aí. Sorvete, quantidade de 12 itens, 10 itens, 8 itens, 6 itens e por aí vai. Quanto a maior quantidade de itens que nós vamos comprar, claro que os valores eles vão ficar menores, né? Ou vão ficar maiores, vai depender. Temos uma representação aí que está o preço zerado, 12 unidades, é 0,0 alguma coisa e ficou menor. Mas entenda, quanto mais barato a demanda, a quantidade comprada se torna maior. Quanto mais caro se torna menor. Isso que a gente quer colocar nessa visão aí. A demanda, determinantes da demanda, ela tem alguns fatores que determinam a quantidade de sorvete que vão ser comprados. Vamos pegar o exemplo do sorvete, ok? Com que a curva de demanda é desse jeito? Porque ela pode mudar o preço de mercado, a renda do indivíduo, dos indivíduos, os preços de bens relacionados. Eu quero dizer a você o seguinte: a quantidade de compra de um item, de um produto, ele vai estar sendo mais ou menos dependendo do preço que ele vai chegar no mercado. Vamos supor aí que a venda de combustível, o combustível na refinaria, ele se torna barato. Quando chega na bomba, se torna caro. Então, se o mercado acaba comprando muito esse produto pelo preço que está, bem, o mercado continua, as empresas continuam vendendo. Se a quantidade de combustível acaba sendo baixa pelo valor cobrado, eles baixam também o valor do combustível para poder ganhar na quantidade de venda. Isso é bem estrutura de mercado, é bem avaliado isso. Nem todo produto eu tenho como baixar, mas nem todo produto eu vou dizer que não vou baixar, vai depender da quantidade de produto comprado pelo cliente. Temos preços bem substitutos, né? Por exemplo, o preço do feijão está caro, está alto, aí a gente pode relacionar com outros produtos, né? Vou assim redefinir para a gente entender melhor. Olha só, o que determina a demanda é a renda do indivíduo ou dos indivíduos que compram aquele produto ou serviço relacionado. Por exemplo, como eu estava falando, o preço do feijão. O feijão chegou a um momento que estava custando quase R$16. Muitas pessoas acabaram, como eu, comprando outro produto para substituir, bem substitutos, entendeu? Substituir aquele alimento. Comprar ervilha, milho, para substituir, entendeu? Então, em vez em quando, ele coloca um produto tão caro que você encontra um substituto que atende àquela necessidade que o cliente tem. Outra coisa que determina é gosto, expectativa, número de consumidores. Tudo isso é relativo a coisas que determinam a demanda, ok? Então vamos entender mais um pouco. Essa demanda, né, que a gente fala, tudo demais é constante ou todo o resto permanece igual, é usado para entender a relação de duas variáveis isolantes. A avaliação detalhada, né, a qual amostra a quantidade máxima de determinado bem que os consumidores estão desejando adquirir em diversos níveis de preço e características, né, daquilo que realmente ele precisa. Mostrando também um preço máximo que o indivíduo estão dispostos a pagar. De vez em quando ele está disposto a pagar um valor máximo para aquele produto. Talvez se eu botar menos, ele não visualize como um produto de boa qualidade. E se eu botar mais, ele não vai comprar. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro para vocês entenderem.
Eu desenvolvi um trabalho em uma empresa que eram três lojas. Uma no shopping, né, que é o antigo Shopping Guatemi, que hoje é Maceió Shopping. Outra no Parque Shopping e outra no centro da cidade. Essa empresa tinha 3 lojas, uma em cada local. O mesmo produto, o mesmo vestido. Eu pegava um vestido, esse vestido eu olhei e estava custando R$ 320 numa loja específica lá das 3. Esse mesmo produto, lá em outra loja, estava custando 180. E aí em outra loja, ela estava cobrando R$ 80. Aí eu disse, por que não coloco o mesmo valor de 300 e pouco? Ela disse, porque se eu botar aqui não compra. Por que não bota então mesmo que da outra? Se eu botar muito barato, o pessoal não vai comprar porque vai dizer que não presta, porque é muito barato. E lá porque você bota? Porque é o preço máximo que eu posso adquirir naquele produto, naquele segmento. E para mim essa peça está chegando a um custo de R$ 40. Então eu estou ganhando R$ 20 pela venda do produto, vou ganhar pela quantidade, mas estou tirando a lucratividade maior nas outras 2 lojas que mantém essa estrutura aqui também. Então assim, a visão do produto baseia-se naquilo que a gente já viu antes, quando eu falei sobre o marketing e sobre a praça, o ponto de venda. Então o ponto de venda estabelece também os valores e os tipos de produtos que vão ser comercializados em cada local. Temos que entender também isso aí, para ver a questão da demanda. Então, determinada demanda pelo preço, existe relação inversa entre o preço e a quantidade, como a gente já viu pela lei da demanda. As mudanças de quantidade e de demanda devido às alterações de preço ocorrem ao longo da curva de demanda, e o preço é a quantidade que varia, né, que fazem parte aí do gráfico. Né? A gente vê aí a variação da relação de quantidade pelo preço que a gente cobra de venda. Então a renda, o aumento da renda aumenta a demanda por um bem normal. O aumento da renda também diminui a demanda por um bem inferior. Então, se a população ganha bem, ela quer outra qualidade de produto. Se ela ganha mal, ela quer outra qualidade de produto. Se ela ganha bem, ela vai querer produtos diferenciados. E talvez aqueles inferiores também não tenham venda. Então, é muito relativo também a quantidade de renda da população, baseada naquilo que você vai vender, o que você vai oferecer. Ok? Então, vamos entender também o aumento do preço de um bem complementar ou o aumento de um preço do bem substituto. Eles também estão correlacionados. Né? Entenda o seguinte, vamos supor que todo mundo aqui de Maceió, de Alagoas, receba um salário mínimo de R$ 5.000. As pessoas vão estar vivendo da mesma forma que vivem quem recebe R$ 1.000 ou quem não recebe renda nenhuma? Então eles vão procurar produtos diferenciados a qual não compõem aquele tipo de vida ou estrutura familiar que ele tinha antes. E isso vai fazer com que os produtos eles tenham um aumento ou tenham uma diminuição da sua saída. Ok? Então, essa demanda de determinados produtos, ele também está de acordo com os gostos e expectativas da população, o número de consumidores também. Então, em relação aos gostos e expectativa, nós temos aí que elas vão causar deslocamento da curva de demanda, podendo aumentar o deslocamento para a direita ou para cima, diminuir a quantidade também demandada. Pelo número de consumidores, a gente tem a relação positiva, se o aumento diminui, o consumidor compra ou não compra. Então, só para ficar mais claro aí, o que vai ter a ver com a quantidade de produtos que eu vou vender, que eu vou comercializar, que eu vou ter que ter no meu estoque, pode depender também de vários fatores que existem no mercado. Então, gosto, expectativa sobre aquele produto colocado, sobre uma compra específica que é feita, sobre situação de mercado. Por exemplo, hoje, com a questão da pandemia, tudo parado aí e tal. Então vamos imaginar o seguinte, as pessoas estão comprando de qualquer forma, estão comprando coisas supérfluas desnecessárias ou estão sendo mais retraídas e pensando na alimentação e não só em outras situações. Eu também tenho que entender que alguns fatores dentro da organização, dentro do mercado, faz com que produtos e serviços eles aumentem ou diminuem. Por exemplo, quem está procurando local para tirar férias? Quem está procurando? Se está tudo fechado. Então esse produto, esse segmento, teve uma caída. Mas os supermercados, quem está procurando alimentação, estão procurando muito. Que a pessoa está em casa, está consumindo mais, está gastando mais. Então está tendo um aumento maior. Então assim, tem produtos que dependendo das situações também da população ou da cultural, ele tem um aumento ou diminuição de consumo. Temos então essa demanda, né, pela quantidade, ela envolve ao longo da curva a demanda de quanto, né, quando o preço ele aumenta ou diminui, aí temos aí essa visão.
em relação também ao deslocamento, né, da quantidade e do preço, baseado aí a oferta de mercado pelo preço. Então nesse quadro aí, olha só, temos a variação pelo preço, pela renda, preço de bem complementar, preço de bem substituto, gosto de expectativas dos consumidores e o número de compradores. Também, como eu falei lá, antes eu tinha só um supermercado aqui que mandava no mercado alagoano. Aí daqui a pouco eu tenho 20. Então mudou. Ou ele se adapta ao que a população precisa, o que ela está acostumada, ou a gente para de comprar, que eu tenho outras ofertas no mercado. Então ele acabou tendo que se adaptar àquilo que o mercado está pedindo, que nós estamos pedindo. Determinantes da oferta. Que fatores determinam a quantidade de sorvete que podem ser comprados? Gosto, perspectiva da população, valor, produto. Né? Por que a curva da oferta é desse jeito? Né? Porque ela está envolvida pela quantidade de mercadoria comprada, pela oferta de mercadoria que temos no mercado e pela opção da população em comprar ou não. Porque ele pode mudar, aí, como eu falei de novo, o preço de mercado, preço de insumos, quantidade disponível de insumo. Então vamos supor que sorvete, no nosso exemplo que nós estamos tirando hoje, sorvete de kiwi, ele está caro. Então acabou sendo um insumo caro, o valor ficou elevado e muitas pessoas pararam de consumir. Então assim, produtos eles podem ter um aumento ou não, dependendo da quantidade, da época, da estação, do consumo, da renda. São várias expectativas, são várias situações que vão envolver. Tecnologia mais produtiva, expectativa, número de produtores, tudo isso envolve. Então a curva da oferta é avaliação detalhada, né? Mostra a quantidade máxima de determinado bem de produtores, né? Que estão desejando vender diversos níveis de produtos, né? Então a gente tem vários tipos de produto, preço, gosto, que vai mudar isso aí. Mostra também o preço máximo que produtores estão dispostos, né, a aceitar pela venda de uma unidade adicional de produto, né, que nós temos também como aquele outro exemplo. Então o excesso de oferta. Temos um nível de preço acima do preço do preço de equilíbrio. A quantidade de oferta é superior à quantidade de demanda desse nível, né, de preço. O excesso de demanda também temos nível de preço abaixo do preço de equilíbrio. E a quantidade de demanda superior à quantidade de oferta. Resumindo, quando eu tenho excesso de produto, quando eu tenho excesso de mercadoria, aquilo que eu preciso de um preço mínimo para poder vender e pagar meus custos, muitas vezes não acontece. E aí acaba sendo ruim e não positivo para o consumidor. Pensa aí na área agrícola, que acontece vários problemas como esse. Então, combinando a oferta e demanda, qual o objetivo da cadeia de suprimento? Tentar equilibrar a oferta e demanda. A presença de muitos incertezas, né, incertezas nas previsões, entre outras palavras, para a maioria das organizações, tanto do lado da oferta como do lado da demanda, não é possível ter certeza. Isso é o grande desafio das novas empresas, chegar próximo à previsão de demanda. Principalmente nessa época que está muito incerto em algumas situações. Para a gente entender, a informação sobre demanda que uma empresa recebe é apenas a ponta do iceberg. As informações sobre necessidades do cliente podem ser compartilhadas se o fornecedor puder ver até o final do canal, chegando a uma demanda real. Se ele puder entender da origem da produção do produto até chegar na casa do cliente, ele vai ter uma visão maior de qualidade, projeção, valorização, né? Aquilo que o cliente realmente está disposto a comprar ou não. Tudo isso vai depender do olhar, da informação, da coleta de informação que nós temos que ter para oferecer um produto de qualidade para os nossos clientes. E lembrando que cliente, interno, externo e intermediário. Vamos agora na hora da revisão. Presta atenção aí. Aprendemos que existem padrões de demanda mais fáceis a serem previstos. Os regulares e os mais complicados, ok? Então temos vários tipos de demanda. Fica aí a observação, qualquer coisa volta no vídeo para você entender melhor o que a gente debateu. Mas no próximo capítulo conheceremos uma ferramenta importante para a gestão de uma empresa. Está essa relação sobre o planejamento de vendas e operações, ok?
Então, vamos ver a nossa atividade. Fica aí para vocês a atividade. Eu sempre boto o link para vocês fazerem. É só vocês clicarem no link, ele vai abrir uma tela do Google Forms. E aí você vai poder, de forma diferenciada, preencher, né, esse formulário com as questões a qual é necessária para você, ok? Então, na sua opinião, o que é mercado? Aí você bota a resposta. O que é lei de demanda? Que tipos de determinantes podemos citar em uma demanda? Aí você responde e envia e coloca também aqui, a gente tem a opção de colocar a sua turma e nome também, ok? Fazendo isso, eu vou estar recebendo a atividade. Por favor, faz o mais rápido possível para poder a gente direcionar para vocês outros conteúdos importantes para o seu crescimento profissional. Também coloquei aqui, ó, as perguntas se vocês tiverem alguma dificuldade de acessar, ok? Então fica aí a informação para vocês. Como falei anteriormente, meu nome é Charlotte Vasconcelos e até o próximo conteúdo. Não deixa de olhar os conteúdos, desenvolver as atividades, fazer as perguntas das dúvidas, que nós estamos aqui para isso. Até o próximo conteúdo.